fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez na tua presença e que possamos, Senhor, nesses momentos, Senhor, que vamos estar passando, Senhor, possamos estar fazendo tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas iniquidades, purifica-nos com teu sangue. Pai, permita que o teu Santo Espírito tenha prazer, Senhor, de estar no nosso meio, Senhor, usando cada um para o louvor, para a palavra, que cada um que for falar, fale exatamente, Pai, o que tu tem para que cada um possa ouvir e se deleitar em ti, Pai. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos ouvir um louvor pela irmã Marta. A irmã Marta. É a pastora Marta. É o número 84. Aqui. Ok. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei um Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai.
Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. O grande eu sou, a nossa esperança. Alguém tem mais um louvor aí? Alguém tem mais um louvor? Se não tem, o Pascoal canta. Está no mudo, Pascoal. Está no mudo, Pascoal. Melhorou agora também. Então vamos lá cantar. Hoje eu escolhi o hino de número 3, Plena Paz e Santo Gozo aí. Está bem facinho aí da harpa aí e a gente vai ver junto. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Amém. Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando no mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, a sua graça me encheu de amor sem fim. E Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O que o mundo não deseja, tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. A Marta vai cantar mais um louvor. Não é da harpa, não. É um hino bem antigo, acho que muitos de vocês já devem saber, os mais velhos. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar
pesada cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém ao seu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira a lhe esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nessa hora a escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira a lhe esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro subiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira a lhe esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira a lhe esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo, quer dizer, os cristãos, né, no mundo inteiro praticamente, comemoraram ontem a Páscoa. Mas a nossa verdadeira Páscoa nós temos que comemorar todos os dias, todos os momentos, porque aquelas pessoas que realmente deixam o Espírito Santo estar inserido dentro dele, todo momento nós somos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo por ele ter dado a vida dele pelo resgate de muitos, inclusive o nosso, né? E nós glorificamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração agora para cada pedido. Vamos estar orando pela Sônia, para que o Senhor continue tocando a mão deles maravilhosa sobre a Sônia. Já sabemos que é um milagre esse tempo de vida que o Senhor tem concedido para ela, né? E para a Marta, e para cada um de nós, né? E também a tristeza de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, mas que nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. E o que era tristeza, hoje nós podemos ver que se torna em alegria. E assim vamos estar firmados, cada um, na presença do Mestre, né? Eu vou pedir para Ana Beatriz fazer essa oração para os enfermos. A Ana Beatriz vai pegar? Pode pegar. E a Malu? Então, a Malu. A Malu que faz a oração. É que eu troco, as duas são bonitas, né? Então é difícil separar uma da outra. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por mais dia de vida que o Senhor nos deu, ó Pai. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, ó Deus.
Deus, queremos te pedir nesta noite que o Senhor possa nos abençoar, nos trazer paz e entendimento para a palavra que a Ana vai nos trazer. Que a sua ressurreição possa reinar sempre em nossos corações, ó Deus, e que nós não venhamos nos esquecer nunca do que o Senhor fez por nós naquela cruz, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É, também vamos. Se alguém tem, antes de dar a palavra para a Ana Beatriz, vamos. Alguém tem um testemunho para contar? Alguém quer contar uma bênção de Deus? Eu tenho meio que um testemunho, meio que é uma benção. Eu postei na família, no chat, acho que desde ontem. Uma vez eu pedi oração para a Sofia, porque ela falava que não queria orar, não queria ler a Bíblia. Eu punha desenho cristão, ela não queria, ela só queria assistir os desenhos dela, né? E eu pedi oração porque, sei lá, eu fico muito atenta assim com essas coisas e preocupada, né? Dela tá, tipo assim, crescendo de um jeito, sei lá, eu tenho medo de não focar no ensinamento bíblico na vida dela e ficar preocupada com as coisas do dia a dia e esquecer, né, do crescimento espiritual dela. E aí, uma vez eu falava para ela que Jesus morava no coração dela, Jesus morava no coração dela, e eu falava assim, ela não dava nem moral, tava brincando, lendo livro, tipo assim, eu falei algumas vezes para ela. E aí ontem, antes de ontem, eu li a história da ressurreição, né, de Jesus, da morte e da ressurreição, e no começo eu falei assim, eu acho que é muito forte eu ler isso para ela. Aí depois eu falei, não, eu vou ler porque ela vê o Halloween, né, o Dia das Bruxas aqui, que é muito famoso, então ela acaba vendo, ela sabe o que que é. E não vou deixar de falar que Deus morreu e que Deus ressuscitou, né, falar sobre a morte dela. Aí eu falei, e aí no final eu falei assim, amanhã na igreja a gente vai celebrar que Jesus está vivo. Aí foi quando né, que eu comentei no grupo que ela virou e falou assim, mas como Jesus vai sair do meu coração? Porque na cabecinha dela, Jesus mora no coração dela, né? E aí na hora eu fiquei sem resposta, mas assim, na hora eu também achei bonito porque eu falei assim, ela realmente ouve, ela ouviu, entendeu que Jesus está com ela, que mora com ela. Eu expliquei que ele sempre está no coração dela e que a gente celebra ele também. Mas eu achei assim interessante. Então é uma bênção meio que com testemunho, porque o caminho ali está traçado, né? Então que Deus continue me dando graça para continuar ensinando ela no caminho correto. Tem mais alguém que quer dar um testemunho? Ninguém? O meu tá no forno, quando sair eu conto. Bom, A gente está fazendo um trabalho lá na casa e vê todo aqueles negócios lá de chove, não chove, chove demais, né? A gente começou a pintar lá e a gente orado, ô, show, vai embora agora, né? Não vem. Aí a gente pintou um negócio com massa, né? Para fazer uma textura. E a chuva veio e terminou estragando lá alguma coisa, né? Mas amém, né? Tudo bem. Mas aí a gente terminou de fazer o telhado lá e passou massa e não sei o que lá, que tinha vazamento, né? E a gente trabalhou nesse sentido. Aí eu falei para o pedreiro, eu falei assim, engraçado, a gente está precisando de chuva, agora não vem chuva, né? Eu falei, mas deixa lá que nós vamos orar. Aí oramos. Meu, começou a chover, acho que foi no domingo de tarde, e choveu, meu, e choveu, e choveu. Até no dia seguinte choveu. E aí eu fui para lá, para a obra, para ver, né? Meu, tudo bonito, meu. A chuva molhou, né? Foi bem, bem. E estava tudo bonito, sequinho, rapaz, que a gente mexeu lá no telhado também. E foi bênção, né? Quer dizer, oramos, não, vamos orar e que Deus vai mandar chuva lá. Quer dizer, com tanta chuva, no dia que precisou não tinha, falou, não, agora vamos orar que a chuva vem. E graças a Deus veio e foi muito bom. Deus que abençoe. complementando aí o testemunho do Pascoal, nós tivemos também experiências assim. A Marta, principalmente, quando as crianças eram pequenas e precisava chegar em casa e a chuva vinha, quantas vezes ela orou pedindo para que Deus segurasse aquela chuva até ela entrar em casa. Ela abria a porta, a chuva caía, né?
E um dia eu também, uma experiência que eu tive com a casa, ali quando eu tinha casa na Santa Terezinha, e eu te quebrei justo um canto da laje e começou a chover. Começou a chover, e o pedreiro crente falou: Gilberto, vai perder tudo o serviço e vai encher a casa de água. Eu falei: Jesus amado, né? Não deixa chover, não. Deixa secar primeiro, aí depois o senhor manda a chuva. E ele falou, eu falei para o pedreiro: mas não vai chover. Ele falou: mas já está chovendo. Eu falei: mas não vai chover. Ele falou assim: não estou falando que não vai chover, já está chovendo. Eu falei: mas não vai chover. E aqueles pingos fortes que dá em São Bernardo, né? Dá uns pingos. Tem hora que uns pingos bem fortes. Foi caindo aqueles pingos fortes assim, depois foi rareando, e foi passando. Foi chover no outro dia à tarde, quando o cimento já estava seco, e eu, graças a Deus, também não perdi o serviço. Ficou bonitinho, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Deus que operou no passado, quando ele falou para Elias, que Elias falou assim: olha, cerra-se o céu, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E quando ele voltou e falou: vai chover. E aí o moço dele falou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele manda avisar Cabe: vai, porque a chuva vai ser forte. Então, o milagre que foi feito no passado, o mesmo Deus do passado é o mesmo de hoje. O que ele fez no passado, ele faz hoje. Então, isso quer dizer que nós podemos confiar que ele é a nossa vitória, né? Tem mais alguém? Então, vamos para a palavra, certo? Quem vai orar? A Lucimara não está aí? Bom, Tá. cheguei. Então, faz essa oração para o sobrinho aí. Eu estou por vários microfones aqui. Para Ana, Ana Beatriz. tá bom. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado por estar conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida e nos darmos a certeza, ó Pai, que nós podemos confiar em Ti e que o Senhor atende a nossa súplica, o Senhor atende o nosso clamor, concede o desejo do nosso coração e faz prosperar os nossos caminhos, ó Pai. Nós queremos te louvar pela vida e pela saúde de todos nós que estamos reunidos aqui. Pedir que o Senhor continue sustentando as nossas vidas e, nesse momento especial, a vida da Ana, que o Senhor possa fazer, Pai, claro na mente dela e na nossa mente também, aquilo que o Senhor preparou através da vida da Ana para os nossos corações. Que venha a ser uma semana abençoada, que nós possamos, Senhor, entender o teu querer e a tua vontade em tudo que formos fazer. Quero te louvar e te agradecer pela vida da Ana tão jovem, tão dedicada às coisas do teu reino, Pai. É raridade, mas nós somos uma família muito privilegiada e nós queremos te louvar e te agradecer. Toma a Ana nas tuas mãos, abra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana, você está com a palavra. Abre o teu microfone. Please, thank you. Bom, boa noite, família. Bom, na palavra de hoje eu trouxe um dos capítulos desse livro aqui que eu estava estudando na EBD e eu vou trazer esse livro, na real, ele fala sobre grande aos olhos de Deus. E aí é tipo um manual assim com 10 práticas para a gente ter uma excelência cristã. E aí, então, em cada capítulo ele fala que a gente tem que ser grande em algum aspecto, né? E antes da gente realmente, de fato, entrar no capítulo que eu quero trazer, eu queria trazer só uma contextualização, tipo, do que é esse ser grande. Então, se a gente pegar lá em Lucas 22, 27, que é o momento que Jesus estava conversando com os discípulos, ele diz assim:
Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, né, é um momento que os discípulos estão conversando com Jesus e eles começam a questionar quem que é o maior, quem que é o melhor. E aí, nesse momento, Jesus, ele vem e não briga com os discípulos. Ele não fala que eles estão errados de quererem ser o maior, mas só que o foco deles está errado, porque a gente não tem que ser o maior aqui entre os homens, mas sim o maior para Deus, né? A gente querer estar buscando sempre ser o maior, o melhor e realmente grande aos olhos de Deus, não grande aos olhos do homem. Então, a gente não pode querer ser tipo um cristão medíocre, né? Um cristão mediano. A gente não pode querer viver nessa superficialidade. A gente precisa buscar realmente ser grande aos olhos de Deus e poder realizar as obras dele com excelência e com grandeza. Então, é isso que a gente precisa almejar e não ser grande aos olhos dos homens. E bom, entrando agora de fato no capítulo de hoje, que é o capítulo 4, que ele fala sobre termos grandes sonhos. Eu acho que todo mundo aqui tem um sonho, ou pelo menos vários sonhos. A gente sempre sonha com alguma coisa. Isso é uma coisa que é muito constante na nossa vida, né? Então, aqui no capítulo, ele começa dizendo que tinha um jovem que queria, almejava ser o melhor jogador de basquete. Ele queria ser, assim, o primeiro jogador a receber um salário de R$ 1 milhão. E então ele todo dia se dedicava muito, realmente dedicou muito da vida dele a isso. Então todos os dias ele praticava por mais de 8 horas. E é realmente, tipo, ele tinha um objetivo e ele foi atrás disso. Não deixou que nada é, o fizesse perder esse objetivo na vida dele. Então, depois de um tempo, ele realmente se tornou o jogador mais importante da NBA e foi o primeiro realmente a receber um salário de R$ 1 milhão. E aí, o autor desse livro falou, né, sobre esse exemplo e também falou que ele queria ser um jogador de basquete famoso, um jogador de basquete renomado. Então, ele também se dedicou, ele meio que seguiu os passos desse outro, que eu comentei primeiro, e aí, com o tempo, ele foi realmente ficando bom no jogo, ele praticava por muito tempo, ele chegou a tirar as coisas que da vida dele, por exemplo, como tipo, um namoro e algumas coisas que o faziam perder tempo, para realmente ter esse foco, ter esse objetivo, poder investir o tempo dele nesse objetivo dele. E aí, o que é interessante, que ele compara, é que com o passar do tempo, esse sonho dele de virar um jogador foi se moldando, e aí, depois de um tempo, ele teve a oportunidade de viajar com uma comunidade de basquete cristã, e aí ele pregou, assim, a palavra de Deus através do basquete em vários países. Então, ele comparou que, às vezes, o seu sonho, ele pode acontecer da mesma forma que você quer. E às vezes ele pode ser moldado por Deus para que Deus atenda o seu sonho, mas também o propósito que ele tem na sua vida. Então, isso que é muito legal. A gente, às vezes, os nossos sonhos não acontecem do jeito que a gente quer, mas sim é uma mistura do que Deus tem na nossa vida e do que a gente realmente almeja. Então, aqui a gente consegue perceber que as grandes realizações, elas começam com uma busca de um grande sonho. Então, primeiro a gente vai ter um grande sonho, e aí com isso a gente vai meio que moldar o nosso futuro, porque quando a gente tem um sonho, né, quando a gente realmente tem alguma coisa que a gente quer chegar, a gente vai atrás, a gente vai criar metas, a gente vai criar objetivos para a gente alcançar esse sonho, porque uma frase que é muito importante, é muito legal, a gente sempre tem em mente, porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, é muito importante a gente ter realmente o nosso sonho e o que a gente precisa fazer para alcançar lá. E, bom, eu queria fazer uma reflexão aqui, que vocês pensassem, qual é o seu sonho? Não importa a idade de ninguém, porque Deus, ele vai olhar o seu coração, ele vai olhar a sua intenção. Então, eu queria que vocês pensassem, vocês têm um sonho? Vocês têm mais de um sonho? O que vocês têm como sonho? E você busca realizar esse sonho? Você está correndo atrás desse sonho? Ou você simplesmente já descartou esse sonho há um tempo porque você acredita que para você é impossível que Deus realize, né? Então, eu queria que vocês pensassem nisso e também saibam que Deus, se ele colocou alguma coisa em você, se tem alguma coisa que realmente arde forte no seu coração, é porque ele vai usar isso para te inspirar e para te guiar na sua vida. Então, vai acontecer, porque ele vai usar isso como um guia, né, um instrumento na sua vida. Então, para finalizar essa reflexão, eu queria deixar essa frase: Deus se deleita
em fazer coisas impossíveis através de pessoas improváveis, a fim de distribuir graça excedente a beneficiários não merecedores. Então, o que vocês precisam guardar aqui é: Deus se deleita em fazer coisas impossíveis através de pessoas improváveis. E a gente tem isso muito comprovado na Bíblia, né? Por exemplo, Deus, ele constituiu o seu povo por meio de uma gravidez que era improvável, porque era um casal idoso. Ele também abriu o Mar Vermelho através de um ser humano como a gente, que foi Moisés, né? Ele levou o exército de Gideão, que era um exército numeroso, a só uma fração do que eles eram, e com esses poucos homens, ele conseguiu derrotar um exército que era gigante. Ele também usou, né, um jovem pequeno, que era Davi, para derrotar um gigante de um outro exército inimigo. E então a gente consegue ver que na Bíblia tem vários exemplos. Também Deus usou pescadores, simples pescadores, para poder propagar o seu evangelho, né? Essa questão da salvação. Então ele usa pessoas improváveis para fazer grandes coisas. E o que é legal disso é que a gente precisa saber que nossos sonhos, quando a gente tem sonhos grandes, é que eles não vão acontecer sozinhos sem a intervenção divina. A gente precisa acreditar que nós não somos pessoas improváveis, porque o que essas pessoas tinham em comum é que elas sabiam que elas não eram improváveis. Se a gente acreditar que a gente não vai conseguir, a gente não é capaz, não vai dar certo, né? E isso é o que o autor chama como um sonho santificado, que honra a Deus. Então, é quando a gente tem um sonho que vai honrar a Deus e ele é santo, porque vai honrar a Deus o que Deus quer. E para a gente entender melhor o que é esse sonho santificado, o autor traz 4 tópicos. E aí eu vou explicar melhor cada um deles. Bom, o primeiro tópico é que a gente precisa crer que Deus é capaz. Porque se a gente não crer que Deus é capaz de realizar qualquer coisa, a gente não vai conseguir realizar nosso sonho. Porque se a gente não tem fé para crer que Deus, que criou o mundo inteiro, criou as galáxias, e separou o mar, não é capaz de realizar o nosso sonho, a gente não vai ser capaz de fazer nada, né? Então, eu queria ler Jeremias 32:17, que diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. A gente precisa gravar esse finalzinho, que nada é difícil demais para Deus. A gente precisa crer que tudo é possível. Deus pode realizar qualquer coisa. Aquela questão que você acha muito difícil, no seu íntimo sabe que Deus é capaz de realizar. Se ele criou o mundo inteiro, por que que ele não conseguiria realizar uma coisa que você almeja, que, querendo ou não, é uma circunstância do mundo que ele criou, sabe? Tipo, o grau de dificuldade em criar o mundo e realizar um sonho seu, que vem através dessa criação do mundo, querendo ou não, o fruto dessa criação do mundo não seria capaz, né? Então, é muito importante que a gente pense nessas situações difíceis da nossa vida, ou nossos sonhos que são exorbitantes, e a gente precisa saber e crer que Deus ele é capaz de resolver todos e concretizar todos. Bom, o segundo ponto que o autor traz é que a gente precisa crer que Deus ele está desejoso por algo. Então, Deus, ele é capaz de fazer os milagres sozinhos. Ele não precisa da gente para fazer nada, mas ele quer usar a gente para fazer as coisas. Ele não quer realizar sozinho. Ele quer usar a nossa vida para atingir outras pessoas. Então, eu queria trazer um versículo que é assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a gente não faz ideia do que Deus tem preparado para a gente. Ele quer usar a nossa vida, ele quer fazer as obras dele através da gente. Só basta a gente falar para ele, né? Quanto mais a gente buscar Deus, mais nós estivermos lá buscando, estarmos nos preparando para receber o que Deus tem para a gente, mais ele vai nos entregar. E isso que é muito legal. Então, frequentemente, a gente tem um sonho impossível, impossível, né, entre aspas, e a gente tende a diminuir a nossa expectativa ao passar do tempo e aquietar os nossos sonhos, porque a gente sente que é realmente, tipo, impossível, que é muito longe. Às vezes Deus demora para responder alguma coisa, então a gente acha que não vai acontecer. E a gente começa a diminuir as nossas expectativas, como, por exemplo, sábado, tive um connect na minha igreja que era só sobre meninas e a gente estava conversando sobre namoro, né? Tipo, meninas da minha idade.
E aí, o que quem estava pregando falou é realmente isso. Tipo, quando a gente é nova, a gente faz uma lista de todas as características que a gente quer pro nosso futuro. Tipo, tanto os meninos quanto as meninas. Acho que todo mundo aqui, pelo menos, já fez algumas características que realmente querem, tipo, no seu futuro esposo, esposa, enfim. E aí, às vezes, com o passar do tempo, a gente não encontra uma pessoa com tudo isso, e aí a gente começa a achar que Deus não tá nem aí pra gente, que ele não vai realmente atender, porque é muito difícil achar uma pessoa com todas as características que a gente quer. Então, a gente começa a falar, eu acho que isso aqui é difícil, esse tópico, é uma pessoa que fala 5 idiomas. Não vou achar uma pessoa assim. Então, você começa, com o passar do tempo, tirar alguns pontos que você queria no seu sonho e você começa a aceitar menos. Então, com o passar do tempo, às vezes a gente começa a aceitar qualquer coisa. Porque às vezes, por exemplo, nesse tópico, às vezes as pessoas pensam que é melhor ficar sozinha do que esperar um pouco mais até realmente ter uma pessoa que vai cumprir tudo aquilo que a gente quer. Porque como isso, na verdade, isso está muito ligado ao que aconteceu com Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para ela, para falar que ela ia ficar grávida. E ela perguntou: mas como é possível isso? Né? Como que é possível que esteja grávida? E o anjo respondeu o quê? Nada é impossível para Deus. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, que nada é impossível para Deus. Por mais que nosso sonho seja muito ali, realmente, com os passos que a gente quer, com todos os pontos que a gente quer, a gente precisa lembrar que nada é impossível para Deus. Nada. E bom, o terceiro ponto que a gente precisa aqui é crer que Deus nos prometeu. Crer que Deus tem promessas para a nossa vida. Então, Deus promete atender os nossos sonhos. Como diz lá em Salmos 37:4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, é através dessa nossa comunhão com Cristo que os nossos sonhos eles vão surgir e também vão ser, tipo, vocês pensassem. Você acha que Deus ele está por trás dos desejos que mais estão no seu coração? Então, tudo aquilo que você realmente almeja, está sonhando nos seus tempos, tem a ver com Deus? Tipo, é para glorificar o nome dele? Ou é só por interesse próprio, é só às vezes para se aparecer os homens? Então, a gente precisa pensar nisso. E às vezes muitas pessoas também têm sonhos que são assim da vontade de Deus, elas já sabem disso, mas às vezes por preguiça, às vezes pode ser um sonho que é um pouco trabalhoso, então por preguiça, por falta de tempo, elas não realizam, elas não vão atrás. E aí Deus quer que a gente eleve os nossos olhos os objetivos acima disso. A gente precisa entender que tem muito mais acima disso. Às vezes, o nosso maior problema não é sonhar grande demais, é que a gente pode estar sonhando pequeno demais. Às vezes a gente pode estar querendo, a gente pode pedir mais para Deus e a gente não está pedindo, porque a gente não tem fé, né? A gente não acredita que é impossível. Então, às vezes, não é que a gente está pedindo grande, às vezes a gente está pedindo até pequeno demais. E, bom, o último ponto é que a gente precisa crer que Deus nos convida. Como assim Deus nos convida? Se a gente ler Salmos 2:8, diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Então aqui a gente pode ver que Deus não pensa pequeno. Ele falou assim: se você me pedir, eu te darei as nações por herança. Então, assim, Deus sonha grande. Ele pode colocar. Se ele coloca assim um sonho tão grande na palavra e ele convida seu povo a ter esse sonho, ele também vai cuidar dos nossos sonhos, porque querendo ou não, tenho certeza que a gente pode sonhar coisas que são bem menores do que ter uma nação por herança, né? Então a gente precisa realmente ter isso em mente, que Deus, ele já nos prometeu coisas gigantescas. Então, claro, seu sonho vai ser realizado. Você precisa falar com Deus. O que ele quer de você é que a gente peça. E esse pedir não é simplesmente falar: eu tenho um sonho de ganhar tal carro. Por que eu quero ganhar tal carro? Esse carro vai glorificar o nome de Deus? Eu vou usar esse carro para ir em outras cidades pregar o evangelho? Ou vou usar esse carro para ficar, sei lá, talvez dando rolê, saindo com meus amigos, me gabando que eu tenho carro e meus amigos não? Sabe? Tudo que depende é da motivação. Se é uma motivação que vai glorificar o nome de Deus ou não. Porque a gente sabe que na Bíblia, em João 14:12, do 12 ao 14, diz assim: na verdade vos digo,
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aqui é uma passagem de Jesus. Então, se o próprio Jesus está dizendo que a gente pode fazer obras maiores do que ele fez, só basta a gente pedir no nome dele e pedir que o que a gente quer seja para glorificar o nome de Deus, gente, é aqui, tá na Bíblia. É um mandamento, é uma promessa de Deus. Então, só basta a gente se atentar a esses pontos, talvez tentar realizar o nosso sonho para estar glorificando o nome de Deus. Então, eu queria que a gente pudesse buscar fazer uma reflexão acerca dos nossos sonhos, se eles estão glorificando o nome de Deus, ou se eles são, às vezes, sonhos pequenos demais. Então, uma coisa que eu faço bastante, que minha mãe me ensinou, e que é para a gente pedir em oração para Deus, para Ele alinhar os desejos do nosso coração com o plano que Ele tem para nossa vida. Porque se a gente fizer isso, fica mais fácil, sabe? A gente vai estar andando centrada na vontade de Deus na nossa vida. E vocês vão perceber que depois que vocês começarem a pedir isso, as coisas fluem melhor na nossa vida, a gente sente que tem mais intimidade com Deus, a gente se sente mais próxima. Então, eu queria que vocês refletissem sobre os sonhos, as ambições e o desejo genuíno do coração de vocês, se é para honrar a Deus ou não, e que vocês possam pedir isso a Deus, que Ele alinhe os desejos do seu coração ao plano que Ele tem para a sua vida. Porque assim você vai começar a desejar os sonhos que Ele tem para você. E é isso, gente. Eu só queria trazer essa reflexão porque eu acho que todo mundo tem sonhos na vida e é muito importante que a gente saiba, às vezes, por que que nossos sonhos não estão sendo concretizados. Porque talvez a gente esteja com um intuito errado. Tá realmente desejando para glorificar Deus. Porque tá, como ele em João, se a gente pedir em nome de Deus e que glorifique a Ele, vai ser realizado. Porque Jesus quer que a gente faça obras maiores do que Ele. Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Amém. Amém. E é verdade, né? O improvável. Se nós formos analisar, todos nós somos improváveis. Porque para qualquer coisa que a gente quer ou que acontece na nossa vida, é pela misericórdia de Deus, é pela graça. Então, o improvável ele tem que viver a cada dia do nosso lado, mas sempre crendo que o Senhor nosso Deus, ele sempre faz para nós muito mais do que pensamos e imaginamos, né? Que nem, por exemplo, a Bíblia diz assim, que aquele que fez o olho, será que ele não vai ver? Aquele que fez o pensamento não vai pensar mais do que a gente? Aquele que fez o nosso ouvido não vai ouvir mais do que nós ouvimos? Então, Deus sabe de tudo e de todos. E se você imagina que ou pensa que você é improvável para fazer uma pregação, para você orar para o enfermo, deixa o improvável fluir dentro de você, então somente faz o que foi falado na palavra agora. Aquele camarada, para poder atingir o objetivo dele, o que ele fez? Ele pediu, ele acreditou que ele podia, ele foi atrás e passou a ser a pessoa mais conceituada dentro do NBA, né? Então, isso aí é um exemplo que cada um de nós temos a condição de atingir coisas muito elevadas, sempre sabendo que o nosso Deus, ele é o nosso guia, ele que nos direciona no lugar certo, é ele que vai fazer nos trilhar o caminho certo, desde que nos propomos a estar na presença dele, sabendo que nós somos improváveis, mas ele é provável. Ele faz tudo muito mais do que pensamos e imaginamos, né? Deus te abençoe, Ana Beatriz. É uma palavra de reflexão muito
bonita, e que nós possamos realmente colocar essa palavra no coração, sabendo que o Senhor nosso Deus, ele pode contar, pelo menos eu acho que comigo, que sou um improvável. Mas a misericórdia dele me alcançou, e como alcançou cada um de vocês também, né? Que nem, por exemplo, quando eu estava viajando de São Paulo para New York, e aquele avião teve uma turbulência muito forte, e eu não temi, e pessoas do meu lado ficaram morrendo de medo, achando que o avião ia cair, e eu falei para a pessoa não se preocupar, que a gente ia chegar em paz, e ela queria saber o porquê daquilo, e agora eu consigo entender que eu era um improvável, mas que aquele improvável Deus pôde usar naquele momento para poder transmitir a palavra de Deus naquela situação tão complicada, né? E assim, essa palavra pode ficar com cada um de nós que estamos aqui nessa live, sabendo que na Paula somos improváveis, mas temos um Deus que é provável e que ele faz muito mais do que pensamos e imaginamos, tá? Deus te abençoe. Alguém nós temos 10 minutos ainda. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, né? Se não, Eu posso falar? pode falar. Eu tenho vivido um tempo de coisas não muito fáceis na minha vida, mas eu tenho observado o quanto Deus veio me cuidando e me preparando para situações que não são fáceis, mas o que me chamou a atenção foi a minha reação atual. Eu falei que eu tive um problema mais sério agora na semana passada, mas todos esses problemas que eu vim tendo, eles estão me levando em uma direção. E eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei, às vezes a gente fala que quer fazer alguma coisa, e é o que me chama a atenção no que a Ana Beatriz falou, mas a gente não toma uma atitude. E às vezes, o que parece um problema, eu sempre ouvi muito alguns empresários que eu admiro, um deles é o João Apolinário da Polishop, e ele fala assim, todo problema esconde uma grande oportunidade, normalmente igual ou maior do que o problema. E às vezes Deus coloca problemas nas nossas vidas que a gente olha no primeiro momento parece um grave problema. Mas se você prestar um pouquinho mais de atenção, ali tem uma oportunidade escondida. E Deus me entregou uma semana passada em forma de problema, só que dessa vez eu no primeiro momento eu me assustei, e logo em seguida eu falei, será que não era isso que eu precisava para tomar a atitude que eu venho falando que eu vou tomar e não tomo? E aí eu já fui atrás de tomar essa atitude. E eu até brinquei, agora nós contando para minha família, eu falei, há um ano atrás, se isso tivesse acontecido, ia me dar um surto de nervoso, eu ia ficar revoltada, ia chorar, ia ficar batendo as pernas, parecendo uma criança mimada, e no final das contas Deus vem preparando, até que chega na hora e você fala, nossa, eu tô reagindo bem, tô calma, e eu deveria estar surtando, mas não tô, e eu consigo enxergar Deus em todos os problemas. E eu realmente hoje acredito que às vezes Deus, eu sempre brinquei que ele fazia isso, né? Que ele tira meu tapete para poder me abençoar. Então, ele me tira do controle para poder reassumir o controle e dar a direção certa para a minha vida. É só isso. Exatamente, né? Pascoal. Parabéns, Ana Beatriz. Na verdade, eu estou aqui meditando e pensando, poxa vida, aposentado, vida, né? Mas e meu sonho, né? Na verdade, no aspecto espiritual da igreja, administrativo, ministerial, tem muita coisa para eu fazer. E o sonho precisa ser lapidado ou tirado do sono, tá? Mas eu quero contar um negócio aqui para vocês, principalmente quem está assim, se formando, tá? Eu sempre tive alguns sonhos e não realizou, mas não realizou por alguma coisa muito simples, que na verdade, sabe, não aconteceu, eu não tive um direcionamento, eu não perguntei. Eu sou muito ruim de perguntar,
de perguntar determinadas coisas, principalmente assim, direcionamento. Eu comecei a fazer concursos, né? E eu fiz um concurso do AFTN, né, que é auditor fiscal, e é muito concorrido. E eu passei, né? Eu passei, mas não me classifiquei. Quer dizer, eu tirei uma boa nota, mas teve muito mais gente que tirou nota melhor e se classificando. Tudo bem. E aí você começa a trabalhar novamente e esquece aquilo. Mas, na verdade, eu deveria ter continuado, feito outros concursos. Por quê? Poxa vida, se eu passei, eu estava no nível legal. Eu podia ter ido mais para frente, mas não fiz. Esse foi um. E fazendo os concursos, né, até o professor ele diz assim: faça todos os concursos que você puder fazer. Faça. Mas se for pagaria, faça. Tudo bem. E, lógico, eu estava inserido naquele contexto lá, depois voltei a trabalhar. E eu passei num concurso do INS, ou melhor, do ICMS no estado de São Paulo. Só que eu ganhava, aí eu voltei a trabalhar, né? Eu ganhava, sei lá, R$ 1.000, assim, só para ter uma ideia, uma proporção. Eu ganhava mais ou menos R$ 1.000. E o salário inicial do fiscal de imposto era 600. Eu falei, não vou trocar 600, né, pelo meu 1.000, burrice minha. Simplesmente por não conversar, por não trocar ideia, mas era sonho. E eu deixei a coisa, né? Poderia estar numa circunstância bem melhor. Eu não posso falar assim, ô senhor, não, poxa, que ruim está a vida. Não, não posso falar isso daí. Mas poderia estar bem melhor. E muito melhor, principalmente, assim, eu sei que cada um de vocês, a gente foi criado desse jeito. Tudo que você puder ajudar na igreja, você ajuda, né? É dinheiro, é mão de obra, é pau para toda obra. A família é assim, e glória a Deus por isso, tá? E assim, então, gente, o que nem foi dito, qual é o seu sonho? Que legal, meu. Ainda temos sonho, e Deus é aquilo que fala assim, e sonhos realmente que pode ser muito grande para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Ana Beatriz, continue assim com o teu propósito. Você, Maria Luísa, são novinhas, todos nós, né? Não se preocupa quando você for falar, só fala de Jesus e da palavra de Deus, e vocês podem ter certeza que sempre Deus vai usar vocês para transmitir uma mensagem bonita, né? Improváveis, e que atinge cada um de nós. E o nome do Senhor é glorificado, porque cada palavra que é falada, ela vai nos mudando mais. Ah, mas você já está passando, já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Realmente, se nós não passarmos, dobrarmos o cabo da Boa Esperança e partirmos, como é que vocês podem surgir, né? Então, tudo tem o tempo certo para acontecer as coisas. Mas como a palavra de Deus ela é maravilhosa, mesmo a gente passando, dobrando o cabo da Boa Esperança, mesmo a gente já estando praticamente quase que do outro lado, ainda a palavra nos toca, né? E nos prepara ainda até para coisas maiores. Que Deus te abençoe e que Deus toma cada um na mão dele e que nós possamos, se Deus nos permitir, na próxima segunda-feira estarmos aqui reunidos para falarmos e cantarmos louvores e adorarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cid, faz a oração final. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo dia que me deste, Senhor,
Quero te agradecer pelo meu trabalho, quero te agradecer pela minha família, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque tu és o nosso Deus, Pai. Eu quero te pedir hoje uma coisa que eu aprendi. Afasta de nós, Pai, aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, continue com a tua boa mão estendida sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa esta família, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoa meus cunhados, minhas cunhadas, abençoa os meus sobrinhos, Pai. Ó Deus, derrama do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia sobre cada um de nós. Abençoa as nossas igrejas, Pai. Eu te agradeço por tudo, eu te agradeço pelo trabalho, eu te agradeço pela vida da minha esposa, dos meus filhos, Senhor, da minha netinha que está chegando, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, Pai. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda, Senhor, aqueles que estão, Senhor, precisando da tua ajuda, Senhor. Ó Deus, entra com providência de cura, Senhor, na nossa família, na tua igreja, na tua casa, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Dá-nos uma noite, Senhor, de repouso, Senhor, reconfortante, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai. E que o teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, no meio desta terra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor. Paz do Paz do Senhor. Senhor. Paz do Senhor.